Era uma manhã cinzenta, dessas em que o ar parece pesado demais até para respirar. As nuvens corriam baixas sobre os prédios e o som distante de um trovão parecia ecoar dentro do peito de Laura. Ela estava sentada na beira da cama, as mãos trêmulas, segurando um pequeno teste de gravidez. Duas linhas que, de repente, mudavam o destino inteiro de uma vida. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho. É assim que você ajuda histórias como esta, histórias reais, emocionantes, cheias de humanidade, a alcançarem outros corações pelo mundo. Agora sim, respira fundo, porque o que você vai ouvir começa aqui. Por alguns segundos, ela apenas ficou olhando. O coração batia rápido, a garganta seca. Um nó de medo, alegria e incredulidade se formava ali, misturado ao som da chuva fina que começava a tocar a janela. Ela fechou os olhos e imaginou o rosto de Eduardo, o marido, abrindo um sorriso, abraçando-a, dizendo aquelas palavras que toda mulher quer ouvir. A gente vai dar um jeito, vai ser lindo. Mas a vida raramente acontece como nas cenas que a gente ensaia. Quando contou a notícia naquela noite, ele ficou em silêncio. A luz da sala era amarela e suave, e o som da panela de pressão na cozinha fazia um chiado ritmado, quase irritante. Laura falava com os olhos brilhando. Amor, eu fiz o teste. Ele olhou para ela com um meio sorriso confuso. E ela levantou o papel como quem oferece uma prova de milagre. Deu positivo. Silêncio, longos segundos de silêncio. Eduardo desviou o olhar, passou a mão no cabelo, depois no queixo e se levantou. Eu não sei o que dizer. Diz que está feliz, vai. A voz dela vacilou, meio riso, meio pedido. Mas ele não disse. Apenas caminhou até a varanda e ficou olhando a chuva cair. Os dias seguintes foram estranhamente longos. Eduardo dormia cada vez mais tarde, respondia com monossílabos e evitava qualquer conversa sobre o bebê. Laura, em silêncio, começou a fingir que não percebia. Lavava a louça, estendia as roupas, falava sobre o tempo, como se o tempo pudesse curar o que ela já sentia ruir. Na sexta-feira, quando chegou do trabalho, encontrou um bilhete sobre a mesa. Preciso de um tempo para pensar. A caligrafia dele apressada. A caneta ainda molhada. Ela ficou parada, olhando o papel, o corpo inteiro travado, como se o chão tivesse se desfeito sob os pés. Aquele tempo para pensar virou ausência, e a ausência virou desamparo. Nos dias seguintes, o apartamento parecia grande demais. O som do relógio na parede era o único que respondia quando ela falava sozinha. De manhã, o sol entrava tímido pela janela e revelava um sofá desarrumado, uma xícara esquecida e o vazio de quem se acostumava a ouvir o eco da própria respiração. Ela tentou se agarrar à rotina. O trabalho, o café apressado, o metrô cheio. Mas o corpo começava a mudar, e com ele, a vida. As náuseas vinham em ondas, o cheiro de perfume a fazia enjoar, e os colegas de escritório começaram a notar o cansaço que ela tentava esconder. Certa tarde, quando a tontura veio de repente, ela se apoiou na mesa e ouviu a colega comentar em voz baixa. Deve ser drama. Laura fingiu não ouvir. Sorriu, recolheu os papéis e foi ao banheiro, onde chorou baixo, debruçada sobre a pia. Olhou o próprio rosto no espelho, pálido, cansado, mas determinado. Eu vou conseguir, sussurrou para si mesma. E voltou para a mesa com o mesmo sorriso ensaiado que aprendemos a usar quando a dor precisa trabalhar. O tempo passou devagar. O quarto que antes era dos dois, agora era só dela e do silêncio. Eduardo não ligava. Não escrevia, não voltava. E quando finalmente decidiu contar à mãe, o que encontrou foi um muro de julgamento. Eu te avisei, Laura. Ele nunca foi homem para isso.
Mãe, eu só queria ouvir que vai ficar tudo bem. Então ouve isso de outra pessoa, minha filha, porque eu já não tenho mais conselhos para te dar. A ligação terminou e o que sobrou foi o som do choro preso no travesseiro. As semanas viraram meses. Laura começou a fazer turnos duplos para conseguir pagar o aluguel e as consultas. Trabalhava de dia no escritório. À noite, digitava relatórios para uma empresa terceirizada. As mãos doíam, os olhos ardiam e, às vezes, ela dormia sobre o teclado. Mas cada vez que sentia o bebê mexer, havia um lampejo de força que renascia dentro dela, pequeno, mas real. No espelho do corredor, viu o ventre crescendo e naquele corpo cansado havia também uma promessa. Ela acariciou a barriga e sorriu com um carinho tímido, como quem conversa com um segredo. Somos só nós dois agora, tá? Mas vai dar certo, eu prometo. O primeiro ultrassom aconteceu num sábado de inverno. Laura foi sozinha. Esperou na sala da clínica, rodeada por casais que riam, segurando mãos, comentando sobre nomes e enxovais. Ela apertava o formulário entre os dedos, fingindo estar concentrada no celular. Quando chamaram seu nome, o coração dela acelerou. O médico foi gentil, mas a pergunta foi uma faca. O pai não pôde vir? Está viajando, respondeu, e engoliu o resto da verdade. Na tela, o som do coração do bebê preencheu o silêncio da sala. Um tum-tum ritmado, vibrante, quase teimoso. Laura chorou, não de tristeza, mas de tudo ao mesmo tempo. De amor, de medo, de cansaço, de solidão. Saiu da clínica com o envelope na mão e o olhar perdido. Lá fora, a chuva começava a cair outra vez. Pingos grossos, lentos, pesados. O vento frio cortava o rosto, mas ela não se importou. Caminhou até o ponto de ônibus e, no reflexo do vidro da farmácia, viu-se novamente, sozinha, encharcada, mas com uma vida crescendo dentro dela. Sentou-se no banco do ponto e deixou que as lágrimas se misturassem à chuva. Naquela hora, ninguém olhava. Ninguém, exceto um homem dentro de um carro preto, parado no trânsito logo à frente. Ele segurava o celular, concentrado em planilhas e mensagens, mas algo o fez erguer os olhos. Viu uma mulher sentada na calçada, abraçada a uma bolsa, tentando conter o pranto, e por um instante o mundo parou. Não sabia quem ela era, nem por que aquilo o tocava tanto, mas ficou olhando, sem conseguir desviar o olhar até o semáforo mudar. E quando o carro avançou, o rosto dela ficou gravado em sua mente como uma fotografia que o tempo não apaga. Laura, naquela tarde chuvosa, não imaginava, mas alguém a tinha visto chorar. E aquele olhar silencioso seria o primeiro fio de uma história que mudaria o rumo de duas vidas. A chuva havia dado uma trégua, mas dentro de Laura ainda chovia todos os dias. O tempo passava como um relógio sem ponteiros. Os dias se misturavam, iguais, cansados, sem começo nem fim. Ela acordava antes do sol, sentava na beira da cama, respirava fundo e tentava encontrar força no simples ato de se levantar. O apartamento estava sempre frio e o ar tinha o cheiro de café requentado e papel molhado. Sobre a mesa, contas empilhadas. Na parede, uma infiltração começava a desenhar um mapa torto, como se o próprio teto também chorasse com ela. Laura seguia tentando. Entrevistas, currículos, pedidos, mas em cada lugar que batia, o olhar era o mesmo, de dúvida, de julgamento, de pena. Grávida, fica difícil contratar. A frase vinha com um sorriso constrangido, quase educado, mas sempre igual. Ela já sabia antes mesmo de ouvir. E ainda assim, agradecia, se levantava, saía e tentava o próximo. Com o tempo, o corpo começou a pedir o que a mente teimava em negar. Descanso. Mas como descansar quando o aluguel vence e a geladeira está quase vazia? Laura fazia contas no caderno, riscava e reescrevia valores. Comia menos para sobrar para o mês seguinte.
Às vezes o jantar era apenas pão com manteiga e um copo d'água. Mesmo assim, havia algo teimosamente vivo dentro dela. O bebê mexia, às vezes de leve, às vezes com força, e ela punha a mão sobre o ventre, como quem segura o próprio destino com as duas mãos. "Eu tô aqui, tá?" murmurava sozinha. "A mamãe tá tentando." Naquela tarde, o vento soprou mais frio do que de costume. Laura saíra cedo para mais uma entrevista em uma empresa de contabilidade. Vestia o mesmo casaco de sempre, o zíper emperrado, os sapatos gastos nas pontas. O metrô veio lotado, e a cada freada ela se apoiava nas barras metálicas com o cuidado de quem carrega o mundo no ventre. A recepcionista da empresa pediu que esperasse. Os minutos se arrastaram. Quando finalmente foi chamada, o gerente nem levantou os olhos. "Você está de quantos meses?" perguntou seco. "5. É complicado, viu? Aqui é corrido. A gente precisa de alguém que aguente o ritmo." Ela sorriu, forçando leveza. "Eu aguento. Sempre aguentei." Mas ele já olhava o relógio, distraído. "A gente liga, tá bom?" E ela soube. Ninguém ligaria. Ao sair do prédio, o céu estava cinza e o vento arrancava folhas das árvores da avenida. Ela caminhou sem pressa, como quem não tem mais para onde ir. Os pés doíam, o estômago vazio reclamava. Passou em frente a uma vitrine elegante, bolsas, perfumes, vestidos. O reflexo do vidro devolveu a imagem de uma mulher exausta, com olheiras fundas e cabelos desalinhados. Laura ficou olhando para si mesma por longos segundos. Era ela, mas parecia outra. Continuou andando até que as pernas pediram trégua. Parou diante de um café luxuoso, o tipo de lugar em que o cheiro do pão quente se misturava ao perfume caro dos clientes. Pelas janelas amplas, via pessoas rindo, mexendo no celular, pedindo sobremesas com nomes que ela não sabia pronunciar. E por um instante quis estar lá dentro, não pela comida, mas por um pouco de normalidade. Mas o preço no cardápio colado ao vidro era um lembrete cruel. Aquele mundo não era o dela. Sentou-se na calçada, encostando-se à parede. O vento soprava por entre os fios de cabelo, trazendo o cheiro doce do café recém-passado. As lágrimas vieram sem aviso. Lentas, silenciosas, mas sinceras. Ela olhou o céu, tentando conter o choro, mas bastou o primeiro soluço para que tudo desabasse. O peito doía, o corpo tremia, e por um instante ela quis apenas desaparecer. As pessoas passavam apressadas, desviando o olhar. Ninguém quer ver a dor dos outros. Então, uma pequena coisa aconteceu. O bebê se mexeu. Um movimento leve dentro dela, como se dissesse, "Não desiste agora." Laura levou as mãos à barriga e sorriu entre lágrimas. "Tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui." Mas o corpo dela, cansado e faminto, já não obedecia mais. O som do trânsito ficou distante, os olhos embaraçaram, e o mundo girou devagar, como um filme em câmera lenta. O último som que ela ouviu, antes de tudo escurecer, foi o tilintar de uma xícara caindo no chão, lá dentro do café. Quando recobrou a consciência, havia vozes, luzes e um cheiro forte de álcool hospitalar. Alguém falava perto dela, mas as palavras vinham turvas, embaralhadas. Tudo o que conseguiu perceber foi o toque suave de uma mão sobre a dela, firme, quente, estranhamente familiar. Laura tentou abrir os olhos. A visão ainda turva revelou o rosto de um homem. Rosto calmo, expressão tensa, olhos atentos. Ele parecia aliviado por vê-la acordar, e ela, sem entender, apenas perguntou com um fio de voz: "Onde eu tô?" "No hospital", respondeu ele com voz grave, mas suave. "Você desmaiou na rua." Ela piscou devagar, tentando juntar as lembranças. O café, o frio, o vazio. "Você... quem é?" "Rafael", disse ele. "Eu vi você cair." A frase ficou ecoando. "Eu vi você cair." Mas Laura estava cansada demais para entender o peso disso. Antes que pudesse responder,
O sono voltou a puxá-la e ela adormeceu novamente. Rafael permaneceu ali, sentado ao lado da cama, observando o ritmo lento da respiração dela. Não sabia explicar por que estava ali. Apenas sabia que não conseguiria ir embora. A luz do hospital tinha aquele tom pálido e frio das madrugadas em que ninguém dorme. O relógio na parede marcava quase 2 da manhã quando Laura abriu os olhos novamente. O teto branco, o zumbido distante das máquinas, o soro pendendo ao lado, tudo parecia parte de um sonho do qual ela tentava escapar. Mas o peso no braço, o curativo na mão e o cheiro do ar confirmavam que era real. Tentou se sentar devagar, mas o corpo ainda estava fraco. Foi então que notou uma figura sentada na poltrona próxima à cama. Um homem. Camisa social desabotoada no colarinho, o paletó dobrado sobre o colo, os cabelos levemente bagunçados. Dormia de lado, com o queixo apoiado na mão. Havia algo desconcertante naquela cena. Ele parecia deslocado ali, como um executivo que por engano caiu num hospital público. Laura ficou olhando, confusa. Por que ele estava ali? Tentou lembrar, mas tudo o que vinha à mente era o frio, o café, a tontura, o chão se aproximando. E depois, o escuro. A enfermeira entrou com uma prancheta, interrompendo seus pensamentos. Ah, você acordou. Como está se sentindo, querida? Melhor, eu acho. A voz dela era quase um sussurro. O que aconteceu? Desmaio por fraqueza, pressão baixa. A enfermeira olhou o homem dormindo e sorriu de canto. Foi ele quem te trouxe. Ficou aqui o tempo todo. Laura voltou o olhar para ele, surpresa. Ficou em silêncio, tentando processar. Um estranho. Um homem bem vestido, com cara de quem tem tudo o que ela nunca teve. E ainda assim, ele estava ali. Pouco tempo depois, ele despertou. Esfregou os olhos, ajeitou o paletó e, quando viu que ela estava acordada, levantou-se imediatamente. Você está melhor? Sim. Ela hesitou. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Ele falou com naturalidade, mas havia um tom contido, quase nervoso. Eu estava no café, te vi, e depois, quando você caiu, só fiz o que qualquer pessoa faria. Laura abaixou os olhos, sem saber o que dizer. Mas dentro dela, algo se remexeu. Um sentimento estranho, não de gratidão apenas, mas de vergonha, como se ser ajudada a deixasse menor. Ela queria ter sido forte o suficiente para não cair. O silêncio entre os dois ficou espesso, até que ele tentou quebrá-lo. Eu chamei o socorro. A médica disse que o bebê está bem. Ela assentiu, apertando a borda do lençol. Obrigada. Por isso. Posso chamar alguém da sua família? A pergunta veio suave, mas doeu como um golpe. Não precisa. Eu tô sozinha. Rafael a observou por um instante. Nos olhos dela havia algo que ele não sabia nomear. Uma mistura de dignidade e cansaço. Um brilho que resistia mesmo em meio ao esgotamento. Talvez fosse isso que o tivesse feito parar o carro naquela tarde. Aquela força silenciosa. Ele respirou fundo. Olha, eu deixei seu endereço com a recepção para o caso de precisarem avisar alguém. Mas, se quiser, posso te levar para casa quando tiver alta. Não precisa, respondeu rápido. Eu pego um ônibus. Ele sorriu discreto. Você desmaiou no meio da rua. Não me parece uma boa ideia. Laura desviou o olhar, sem graça. Havia algo na voz dele que era ao mesmo tempo gentil e firme. Um tom que não pedia permissão, mas também não impunha poder. Ela não estava acostumada com isso. No fim da manhã, quando recebeu alta, insistiu que estava bem o bastante para ir sozinha. Rafael acompanhou até a porta do hospital. Ela caminhava devagar, com uma sacola de exames nas mãos. O vento batia contra o rosto e o sol, tímido, parecia querer iluminar o que restava daquela noite. Antes que entrasse no ônibus, ele a chamou. Ei! Laura se virou.
Cuide-se, tá? Ela assentiu, e naquele instante breve, os olhos deles se cruzaram. Um olhar que parecia dizer coisas que nenhum dos dois entendia ainda. Depois ela subiu no ônibus e ele ficou parado, olhando-o partir. Rafael ficou ali por alguns minutos, parado na calçada, com as mãos nos bolsos, como se tentasse entender por que se importava tanto com uma estranha. O som do motor do ônibus foi se afastando, até sumir. Nos dias seguintes, ele voltou à rotina. Reuniões, e-mails, prazos, metas. Mas a imagem dela, sentada na calçada, voltou inúmeras vezes. Entre uma planilha e outra, a lembrança surgia. O rosto cansado, os olhos marejados, a mão sobre o ventre. Era um pensamento insistente, inconveniente. Ele tentava se concentrar, mas algo dentro dele começava a se deslocar, como se uma engrenagem silenciosa tivesse se soltado. No final daquela semana, numa sexta-feira chuvosa, coincidência ou destino, Rafael entrou novamente no mesmo café. Pediu um expresso, abriu o notebook e, sem saber porquê, olhou pela janela. Foi então que a viu. Do outro lado da rua, Laura passava apressada, protegendo-se com uma pasta sobre a cabeça. O vento soprava forte, a saia batendo contra as pernas. Ele se levantou sem pensar, empurrando a porta de vidro. "Laura!" Ela se virou assustada. Por um segundo, o tempo pareceu parar outra vez. "Rafael?" Ele sorriu aliviado. "Que bom te ver bem. Eu fiquei preocupado." Ela ajeitou o cabelo envergonhada. "Eu só fui resolver umas coisas. Posso te pagar um café?" Ela hesitou. Olhou o letreiro do café de luxo, depois olhou para ele. "Aqui é caro demais para mim." Ele riu, de leve. "Então, deixa que eu pago. Prometo que não é um suborno. É só um café." Ela respirou fundo e aceitou. Dentro do café, o ambiente parecia outro. Aconchegante, com o som discreto de jazz e o perfume doce do pão assando. Rafael pediu 2 cafés e um croissant, insistindo que ela precisava comer algo. Laura observava tudo com um misto de estranhamento e timidez. As mesas de madeira, os copos reluzindo sob a luz dourada, o garçom sorridente. Era um mundo que parecia feito para outras pessoas, não para ela. Mas algo naquela conversa que se seguiu foi leve. Falavam de coisas simples, do tempo, da chuva, do trânsito. Rafael falava pouco sobre si mesmo, mas ouvia muito. E Laura, sem perceber, começou a rir de um comentário dele sobre as planilhas que nunca batiam. Um riso verdadeiro, solto, que a fez se assustar consigo mesma. Fazia meses que ela não ria assim. Ele notou. E naquele instante entendeu que havia algo precioso ali. Algo que o dinheiro, as empresas e as vitórias nunca lhe deram. Uma paz discreta. Quando se despediram, ele pediu o número dela. Laura ficou surpresa. "Pra quê?" perguntou, meio brincando, meio desconfiada. "Porque..." Ele hesitou. Depois sorriu. "Eu preciso de uma opinião sincera sobre algo que você nem imagina." Ela anotou o número num guardanapo, sem entender o porquê. Mas enquanto ele se afastava pela calçada molhada, um pensamento atravessou o coração dela como um raio suave. Talvez, só talvez, o destino tivesse decidido dar uma segunda chance para o amor. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido entre as nuvens, iluminando o pequeno apartamento onde Laura morava. Ela se levantou devagar, sentindo o corpo ainda pesado, mas a alma levemente diferente. Na mesa, o mesmo caderno de anotações, as contas, o envelope do ultrassom, mas sobre eles agora havia algo novo. Um guardanapo dobrado com um número de telefone escrito em tinta azul. Laura olhou para aquele papel como quem observa uma lembrança que ainda não sabe o que fazer com. Pensou em ligar, depois riu de si mesma. "O que eu diria? Obrigada pelo café?" Mas a verdade é que ela queria ouvir aquela voz de novo. Havia nela uma firmeza tranquila, algo que parecia compreender o que ela mesma mal conseguia explicar.
Passou o dia entre tarefas simples, lavando roupas, varrendo o chão, tentando não pensar demais. Mas no fim da tarde, quando o vento soprou pela janela, trouxe com ele o cheiro de café. E foi como se o tempo voltasse ao mesmo instante da véspera. O riso, o olhar, o som do nome dela sendo dito com cuidado. Então o telefone tocou. Laura se sobressaltou. Olhou o visor. Número desconhecido. Atendeu, hesitante. Alô? Laura? É o Rafael. A voz dele soava diferente ao telefone, mais suave, mais próxima. Ah, oi? Espero não estar atrapalhando. Não, eu só... Ela riu, nervosa. Não esperava. Eu também não planejei, para ser sincero. Mas... Posso te ver hoje? Por um instante, Laura pensou em recusar. Mas havia algo no jeito dele de perguntar que soava genuíno. E a solidão, às vezes, é um terreno fértil para a coragem. O café era o mesmo. Ela chegou antes, sentou-se à mesa do canto, observando a chuva fina começar a cair lá fora. Quando Rafael entrou, trouxe com ele um cheiro leve de colônia e um sorriso discreto, como se não quisesse incomodar o ar ao redor. Ele pediu 2 cafés, sem perguntar o que ela queria. Adivinhando de novo? Ela brincou. Arriscando, respondeu ele, e os dois sorriram. Por alguns minutos ficaram em silêncio, ouvindo o som das xícaras sendo colocadas nas mesas vizinhas. Foi Rafael quem falou primeiro. Você tem passado por muita coisa, não tem? Laura o olhou surpresa. Por que está me perguntando isso? Porque... Ele hesitou, como se buscasse a palavra certa. Às vezes, o jeito como alguém segura uma xícara diz tudo. Ela riu de leve, sem graça. Então você é bom leitor de gestos? Apenas curioso. O silêncio voltou, mas não era mais incômodo. Havia algo entre eles, um tipo raro de sossego, aquele que surge quando 2 dores se reconhecem sem precisar de explicações. Na saída, Rafael insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus. O vento frio cortava o ar e as luzes da rua refletiam no chão molhado. Laura segurava o casaco com uma das mãos e a sacola de remédios com a outra. Quando tropeçou num desnível da calçada, ele a segurou pelo braço, firme, instintivamente. O toque foi breve, mas deixou um calor estranho. Ela agradeceu com um sorriso tímido e os dois seguiram caminhando devagar, como se o caminho tivesse ficado mais curto do que o necessário. Ao chegarem ao portão do prédio simples onde ela morava, ele parou. Laura, eu não quero te invadir, nem parecer... Ele buscava as palavras, presunçoso. Mas, se precisar de algo, qualquer coisa me liga. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu não estou acostumada com pessoas que se importam. Talvez esteja na hora de mudar isso. Ela ficou parada, vendo-o se afastar pela rua molhada, o terno escuro se misturando à neblina. Por um instante, desejou que ele olhasse para trás. E, quando olhou, ele realmente olhou. O olhar se cruzou de novo e, dessa vez, ficou um pouco mais. Nos dias seguintes, Laura voltou à rotina. Mas agora havia um detalhe novo no seu cotidiano. Uma mensagem que aparecia vez ou outra, sem hora marcada. Lembrou de se alimentar? Choveu muito hoje. Espero que esteja se cuidando. Passei pelo café e me lembrei de você. E assim, sem perceber, a presença dele começou a preencher espaços que antes pertenciam ao silêncio. Ela não sabia se era amizade, preocupação ou algo além disso. E talvez não quisesse saber. Bastava sentir que alguém, em algum lugar, se importava. Rafael, por outro lado, sentia um incômodo diferente. Ele, que vivia entre reuniões, contratos e metas, começou a achar o barulho dos negócios excessivo. Nos intervalos, olhava pela janela do escritório e pensava nela. Naquela mulher simples, de olhar calmo e força silenciosa. Até que, num final de tarde, sem planejar, ele passou novamente pelo café. Laura estava lá,
sentada no mesmo canto, lendo algo e mexendo distraidamente no café com a colher. Ele se aproximou devagar, com um sorriso contido. A gente precisa parar de se encontrar assim, por acaso. Ela riu. E quem disse que é acaso? Então você acredita em destino? Não muito. Mas às vezes o que a gente chama de acaso é só o tempo fazendo o que precisa ser feito. Ele ficou em silêncio por um momento, observando-a. Havia algo nela que desarmava. A naturalidade, a ausência de artifícios, a leveza com que olhava o mundo mesmo depois de tudo. E foi ali, naquele instante simples, entre o cheiro do café e o som distante da chuva, que Rafael sentiu algo novo. Uma ternura que vinha sem aviso, mas que o invadia por inteiro. Quando ela se levantou para ir embora, ele fez algo que não planejava. Espera, estendeu a mão, um pouco nervoso. Me dá seu número de novo, mas você já tem. Eu sei, ele sorriu, mas dessa vez quero ter por vontade. Ela riu, um riso leve e sincero, e entregou novamente o número rabiscado num novo guardanapo. O mesmo café, o mesmo gesto, mas dessa vez havia algo diferente, como se a vida tivesse dado um pequeno passo em direção ao que viria. Durante os dias que se seguiram, Laura voltou a dividir o tempo entre o trabalho provisório e o peso das horas silenciosas. O dinheiro continuava curto, as contas se acumulavam e o corpo, cada vez mais pesado pela gravidez, pedia descanso. Ainda assim, havia algo diferente nela. Uma serenidade tímida, quase imperceptível, que brotava toda vez que via uma nova mensagem no celular. Passou bem hoje? Comi demais na reunião. Acho que precisava te contar isso. Quando o mundo estiver muito pesado, tenta ouvir música. Às vezes ajuda. Pequenas frases, simples, mas que aqueciam como cobertor em madrugada fria. Laura passou a esperar aquelas mensagens sem admitir para si mesma. E quando demoravam, fingia não se importar, mas se pegava olhando o celular mais vezes do que antes. Do outro lado da cidade, Rafael também vivia uma rotina diferente. O escritório no topo do prédio era amplo, cheio de vidro e silêncio. A vista da cidade, que sempre lhe parecera um símbolo de conquista, agora lhe dava uma estranha sensação de vazio. Ele via as pessoas pequenas lá embaixo, apressadas, e pensava em Laura, naquela mulher que o mundo ignorava, mas que de alguma forma o fazia enxergar o que ele próprio havia esquecido: a simplicidade. Numa terça-feira nublada, depois de uma manhã de reuniões, Rafael desceu até a cafeteria do prédio para buscar café. Entre um telefonema e outro, abriu o aplicativo de mensagens e escreveu: "Posso te pedir um favor estranho?" Laura respondeu quase de imediato: "Depende do quão estranho for. Prometo que é um favor do bem. Então peça. Você pode vir até aqui amanhã? Preciso de uma opinião sincera." Ela ficou olhando para a tela, o coração acelerado. "Opinião sobre o quê?" digitou. "Sobre um projeto social e sobre pessoas." No dia seguinte, Laura chegou ao prédio onde ele trabalhava. Era um edifício alto, moderno, de vidro e aço, desses que parecem tocar o céu. Vestia o melhor que tinha, uma blusa simples, calça preta e o mesmo casaco de sempre. O segurança a olhou com estranhamento quando ela disse o nome de Rafael, mas liberou a entrada. Quando o elevador se abriu, ela viu Rafael à sua espera no corredor. Sorria, com aquele ar tranquilo que parecia sempre fora de lugar entre as paredes frias do mundo corporativo. "Achei que você não viria", disse ele. "Achei que talvez não devesse." "Então estamos quites", respondeu, abrindo a porta do escritório. O espaço era amplo, com janelas que deixavam a luz entrar em tons dourados. Na mesa, pilhas de relatórios, xícaras de café e uma planta mal cuidada num canto. Rafael gesticulou em direção a uma pasta sobre a mesa. "Aqui estão os documentos de um projeto que eu quero criar." "Projeto?" "É. Quero montar uma fundação.
algo voltado a famílias em vulnerabilidade. Ela o olhou com surpresa. E o que eu tenho a ver com isso? Tudo, respondeu ele com sinceridade. Você sabe mais sobre resiliência do que qualquer pessoa que eu conheço. Laura ficou sem palavras. Não sabia se ria, se chorava ou se saía correndo. Rafael, eu não tenho formação para isso. Mal terminei o ensino médio. E eu conheço gente com doutorado que não entende nada de humanidade. A frase ficou no ar, pesada e doce ao mesmo tempo. Rafael se aproximou, mas sem ultrapassar o limite invisível do respeito. Eu preciso de alguém para me ajudar a organizar o início da fundação. Os arquivos, os cadastros, as ideias, trabalho leve, flexível. Você quer me contratar? Quero te ter por perto. Ele sorriu. E sim, quero te pagar por isso. Laura demorou a responder. O orgulho tentava dizer não, mas a fome, o cansaço e o bebê dentro dela diziam sim. E talvez pela primeira vez em meses, ela se permitiu aceitar ajuda sem culpa. Tá bem, eu aceito. Nos dias seguintes, Laura começou a trabalhar no escritório de Rafael. Chegava cedo, sempre com um sorriso discreto e uma marmita simples na bolsa. Aos poucos, foi se acostumando com o ambiente, o som dos teclados, o cheiro de café fresco, o barulho distante do elevador subindo e descendo. Era um mundo completamente diferente do dela, mas ela se adaptava com uma dignidade silenciosa. Rafael, por sua vez, observava. Não como um chefe, mas como alguém fascinado pela naturalidade com que ela transformava até o caos em serenidade. Enquanto os outros funcionários passavam apressados, Laura parecia ter um ritmo próprio, mais lento, mais humano. Certa manhã, chovia forte. O vidro das janelas estava coberto de gotas, e o barulho da água contra o prédio criava uma melodia calma. Laura trabalhava em silêncio, digitando relatórios de doações antigas. Rafael se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. Intervalo obrigatório, disse ele, colocando uma delas ao lado dela. Ela sorriu. O CEO servindo café? Isso não pega mal? Pega, mas só se alguém estiver olhando. Os dois riram. E por alguns segundos ficaram apenas ouvindo a chuva. Não havia nada de extraordinário naquele instante, e talvez fosse justamente isso que o tornava especial. Laura olhou pela janela. Faz tempo que eu não ouço o som da chuva em paz. E o que mudou? Perguntou ele. Ela respirou fundo. Acho que pela primeira vez eu não tô correndo de nada. Rafael ficou em silêncio. E sem perceber, o som do teclado, o café morno, o cheiro de papel e chuva se misturaram a algo novo que nascia entre eles. Algo que não precisava ser nomeado ainda. No fim da tarde, quando o expediente terminou, Laura riu de algo que ele disse. Um riso claro, cheio, quase musical. Rafael se pegou observando-a. Não era beleza o que o encantava. Era a vida que ela carregava nos gestos, a coragem escondida nos olhos. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vontade de ficar. O tempo começou a correr diferente depois que Laura passou a trabalhar na empresa de Rafael. As manhãs tinham outro som. O tilintar das canecas, o clique suave do teclado, o murmúrio distante das conversas. Ela, que antes acordava sem rumo, agora tinha um motivo para se levantar. O bebê crescia dentro dela e cada batida do coraçãozinho parecia acompanhar o ritmo daquela nova fase. Rafael mantinha o mesmo tom de sempre, sereno, cuidadoso, profissional. Mas havia algo nos gestos dele que ultrapassava o protocolo. O modo como deixava uma garrafa de água ao lado da mesa dela. O cuidado em não deixá-la carregar peso. A gentileza quase imperceptível de ajustar a temperatura do ar-condicionado quando via que ela se encolhia de frio. Laura notava tudo, e mesmo sem entender, começou a se sentir vista. Com o passar das semanas, o trabalho da fundação foi tomando forma.
Laura organizava pilhas de documentos, digitalizava registros antigos e classificava doações. Cada arquivo parecia contar uma história: famílias, crianças, pessoas em busca de recomeço. Às vezes, ela parava por alguns segundos, lendo um nome ou uma anotação antiga, e sentia o coração apertar. Como é possível tanta dor caber em tão poucas linhas? Rafael passava as tardes ao telefone, entre reuniões e negociações. Mas, sempre que podia, passava pela mesa de Laura. Perguntava se ela estava bem, ou simplesmente ficava ali, observando o que ela fazia, como se a presença dela fosse o intervalo necessário entre o peso do trabalho e o silêncio da alma. Até que, inevitavelmente, a presença constante de um ao lado do outro começou a chamar atenção. No início, eram apenas olhares, funcionários cochichando no corredor, risos abafados na copa. Depois vieram os comentários. Ela só está ali por causa dele. Todo mundo sabe que o chefe tem um fraco por histórias tristes. Essas coisas nunca acabam bem. Laura ouviu um dia, sem querer. Tinha ido buscar uma pilha de papéis na sala ao lado quando ouviu as vozes. Ficou parada, imóvel, com o coração batendo rápido. As palavras soavam como agulhas finas, perfurando uma dignidade que ela mal conseguira reconstruir. Quando voltou para a mesa, o rosto estava pálido. Rafael percebeu. "O que houve?" perguntou baixo. Nada. Mas o nada dela tinha um peso enorme. Ele se aproximou. "Alguém te disse alguma coisa?" Ela balançou a cabeça, mas os olhos já marejavam. "Eu não devia estar aqui, Rafael. As pessoas falam." "Que falem." A resposta veio firme. "Eu sei o que você faz aqui, sei o valor que tem." Mas Laura se levantou, tremendo. "Você não entende. Eu já fui julgada demais. Eu não aguento mais olhares, murmúrios, desconfianças." "Laura, eu só queria paz. Só isso." Rafael respirou fundo. O ambiente parecia pequeno demais para conter o que ele sentia. O coração batia rápido, não de raiva, mas de impotência. "Então me deixa resolver isso do meu jeito." Na manhã seguinte, a empresa inteira foi chamada para uma reunião improvisada no salão principal. Os funcionários, curiosos, se alinharam em torno da mesa central. Rafael entrou com expressão calma, mas o olhar firme. "Antes de começarmos, eu quero falar de algo pessoal." O burburinho cessou. "Quando decidi criar a fundação, eu precisava de alguém que entendesse de planilhas, de arquivos, de organização. Mas, mais que isso, eu precisava de alguém que entendesse de gente." Ele olhou diretamente para Laura. "E essa pessoa está aqui." Os olhares se voltaram. Laura sentiu o rosto queimar. Rafael continuou. "A senhora Laura Rodrigues, que muitos de vocês conhecem apenas de vista, é o motivo pelo qual a fundação saiu do papel. Ela não só organizou o caos que tínhamos, como me ensinou o que significa resiliência. O silêncio que se seguiu foi denso. Ninguém ousou rir nem cochichar. Laura tentava esconder as lágrimas sem sucesso. Ele, por um instante, olhou para ela com uma ternura impossível de disfarçar. E ali, diante de todos, sem gestos grandiosos, fez o ato mais corajoso que podia. Reconheceu publicamente uma mulher que o mundo havia decidido invisibilizar. Depois da reunião, Laura o procurou, aflita. Por que fez isso?" perguntou, a voz trêmula. "Porque você merecia ser vista. Agora vão falar ainda mais. Então que falem sobre a verdade." Ela ficou em silêncio, sentindo o peito apertado. Era o gesto mais bonito e mais perigoso que alguém já tinha feito por ela. Nos dias seguintes, os rumores mudaram de tom. Alguns a cumprimentavam com respeito, outros com ironia disfarçada. Mas nada disso importava. Entre Laura e Rafael, havia agora uma nova fronteira, tênue, delicada, mas inegável, algo que não podia mais ser chamado de apenas amizade.
Certa tarde, quando o expediente terminou, Rafael a chamou na sala dele. Ela entrou, apreensiva. Eu preciso te dizer uma coisa. Laura sentou-se, com as mãos sobre o colo. Ele parecia nervoso, o que era raro. Eu... Começou hesitando. Penso em você fora daqui. A frase caiu como uma confissão, leve e grave ao mesmo tempo. Laura ficou muda. Eu sei que não devia, continuou ele. Não planejei isso. Mas toda vez que você sorri, eu lembro do que é respirar devagar. Ela tentou responder, mas as palavras se perderam. E antes que o silêncio virasse constrangimento, ela se levantou. Rafael, por favor, eu não posso. Eu também não devia, respondeu ele quase num sussurro. Mas a vida não costuma pedir permissão. Laura o olhou, os olhos cheios d'água. Tudo o que eu quero é não perder o pouco de paz que eu encontrei. Então me deixa cuidar dela com você. Ela virou o rosto, incapaz de sustentar o olhar dele. Sabia que o que nascia ali podia curar, ou destruir. Mas o que não sabia era que o passado estava prestes a bater à porta. O fim de tarde trazia uma luz alaranjada que invadia o escritório de Rafael. Do lado de fora, o céu parecia queimar em tons de cobre e cinza. Laura observava a cidade pela janela, as mãos sobre o ventre, sentindo o bebê se mexer. O trabalho na fundação havia crescido rápido, e ela, junto com ele. Agora coordenava cadastros, administrava campanhas, conversava com voluntários. Havia orgulho nos olhos dela, um orgulho tranquilo, nascido da dignidade de quem reconstrói tudo com as próprias mãos. Nos últimos dias, ela e Rafael mal haviam conversado além do necessário. O que fora dito na sala dele continuava pairando no ar. Vivo, suspenso, não resolvido. Ambos sabiam que o sentimento estava ali, pulsando, mas fingiam que não. Era mais seguro assim. Mas a vida raramente respeita o que a gente finge. Numa quinta-feira chuvosa, Laura saiu mais cedo para comprar material de escritório. Caminhava com o guarda-chuva na mão, tentando equilibrar as pastas e os papéis. Quando parou no semáforo, ouviu uma voz atrás de si. Baixa, conhecida, distante e ainda assim inconfundível. Laura? O coração dela gelou. Virou-se devagar. E lá estava ele, Eduardo. O mesmo olhar de antes. O olhar de quem sempre chega tarde demais. O cabelo um pouco mais comprido, a barba por fazer, o casaco elegante demais para a rua molhada. Ele sorriu, inseguro. Eu procurei por você. Ela sentiu o chão ceder, o passado inteiro vindo em ondas. O bilhete, o silêncio, o abandono, as noites sozinha. O que você está fazendo aqui? Perguntou fria. Eu soube. Do bebê. Laura se afastou um passo. Soube? Depois de 7 meses, Eduardo? Eu estava confuso. Fui um covarde, eu sei. Mas eu pensei em você, todos os dias. Ela riu, sem humor. Pensar não muda nada. Eu quero consertar as coisas. Não tem conserto para quem não ficou para ver a queda. Ele tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão, firme. Não vem perto de mim. O sinal abriu. As pessoas começaram a atravessar. E, em meio ao fluxo da rua, uma sombra se moveu do outro lado da calçada. Rafael. Ele vinha de uma reunião próxima e, por acaso, ou destino, viu a cena de longe. Viu Laura parada, os olhos marejados e um homem diante dela. O ex-marido. Ele não sabia, mas o gesto de Eduardo, uma mão estendida, o rosto inclinado, pareceu íntimo demais. O coração de Rafael se apertou. O instinto de afastar-se o dominou, e sem pensar, ele virou o rosto e entrou no carro. Laura voltou para o escritório pouco depois. Tentou agir normalmente, mas o peito ardia, e quando viu que Rafael não estava, sentiu um vazio que não sabia nomear. Passaram-se horas até que o telefone tocou.
Uma mensagem curta. Precisamos conversar. Ela foi até a sala dele. Rafael estava de pé, junto à janela, o olhar distante. Eu te vi hoje, disse, sem rodeios. Laura travou. Onde? Na rua, com aquele homem. Ela entendeu. E por um instante quis explicar tudo, mas o tom dele, não de raiva, mas de mágoa, a fez recuar. Ele é o pai do meu filho, Rafael. O silêncio se instalou. Ele voltou, completou, num fio de voz. Rafael respirou fundo, olhou-a por um instante e havia tanto ali, confusão, medo, decepção. E o que você quer? Eu quero paz, só isso. E com ele você acha que vai ter? Ela não respondeu. Talvez porque, no fundo, nem ela soubesse. Os dias seguintes foram estranhos. Rafael ficou mais distante, frio, fechado. Não havia grosseria. Apenas uma barreira invisível que antes não existia. Laura sentia falta das conversas leves, dos olhares, das pausas. Mas não ousava cobrar o que nunca fora dito em voz alta. À noite, deitada, ouvia o som do vento batendo nas cortinas do quarto. Era o mesmo som que ouvia quando ele ia embora. O mesmo vento, o mesmo vazio. Certa tarde, Eduardo apareceu na fundação. Disse que queria conversar, que precisava reparar sua imagem. Laura recusou, tentando mantê-lo longe. Mas quando ele insistiu no corredor, a cena atraiu olhares, e entre eles o de Rafael. Ele viu. Eduardo segurando o braço dela, o olhar firme, a insistência. E antes que pudesse pensar, deu meia volta e entrou na sala. O peito apertado por algo que misturava dor e orgulho. Ficou ali, olhando para o horizonte da cidade, tentando convencer a si mesmo de que aquilo não o afetava. Mas afetava, mais do que ele gostaria de admitir. No fim do expediente, Laura bateu na porta da sala dele. Ele não respondeu. Entrou mesmo assim. Rafael, me escuta. Não precisa explicar. Preciso sim. A voz dela saiu mais alta, trêmula. Você viu o que quis ver, mas não sabe o que aconteceu. Ele se virou, os olhos cansados. Então me diz. Ele apareceu, do nada, e eu não quero ele de volta. Mas ele quer você. E isso muda o quê? O silêncio entre eles era como vidro prestes a se partir. Rafael deu um passo à frente. Muda tudo para mim. As palavras ficaram suspensas no ar. E por um instante, ambos ficaram ali, tão próximos que podiam sentir o calor da respiração um do outro, mas longe o bastante para não cruzar a linha que separava o medo do desejo. Laura recuou primeiro. Eu não posso me permitir sentir nada agora. E eu não posso deixar de sentir. Ela saiu da sala sem olhar para trás, mas as lágrimas caíam. Do lado de fora, o céu se abria em cinza, e o vento fazia as cortinas balançarem. O som distante do mar, aquele mesmo mar que se ouvia das janelas da fundação, preenchia o vazio. Era como se o mundo inteiro respirasse a separação deles. A cidade dormia sob um céu pesado. As luzes dos prédios pareciam mais distantes do que nunca, e a chuva fina caía como um murmúrio sobre o asfalto. Laura estava deitada, inquieta, as mãos sobre o ventre. O bebê se movia de um jeito diferente naquela noite, mais forte, mais urgente, como se pressentisse algo. Ela respirava fundo, tentando se acalmar, mas o corpo já sabia o que a mente ainda tentava negar. Estava começando. Uma contração, depois outra, mais intensa. O relógio marcava pouco depois das 3 da manhã. Levantou-se devagar, o coração acelerado. O apartamento parecia menor, o ar mais denso. Tentou alcançar o telefone, mas a dor veio de novo, cortante, arrebatadora. Apoiou-se na parede, respirando com dificuldade. Ainda não, murmurou, como se pudesse negociar com o tempo. Mas o tempo, dessa vez, não esperava.
Lá fora, o som da chuva aumentava. Laura conseguiu ligar para o hospital e pediu um táxi. Desceu as escadas devagar, as mãos tremendo. Quando o carro chegou, o motorista a ajudou a entrar, assustado. "Tá tudo bem, moça?" "Tá. Vai ficar." No trajeto, a cidade passava em borrões pela janela. Luzes, fachadas, o reflexo das lanternas na água da rua. Entre uma contração e outra, Laura tentava pensar em qualquer coisa que a mantivesse consciente. E sem querer pensou nele, em Rafael, na voz calma, nas perguntas simples, no cuidado silencioso e em como ele olhava para ela como se enxergasse além da superfície. Um lampejo de vontade atravessou seu peito, a vontade de não estar sozinha. Mas logo afastou o pensamento, como quem teme desejar o impossível. No hospital, o corredor cheirava a desinfetante e madrugada. As enfermeiras correram para atendê-la e Laura foi levada para uma sala iluminada por uma luz branca, quase cruel. As contrações vinham rápidas agora e o medo crescia junto com a dor. Tentava respirar, contar, controlar, mas o corpo já não obedecia mais à razão. Entre uma onda e outra, ela ouviu o som das máquinas, o eco de passos apressados, o choro de outros bebês em outros quartos. E por um segundo, o desespero tomou conta. Sozinha. Outra vez, sozinha. As lágrimas vieram sem que percebesse. Não eram só de dor, eram de tudo, de abandono, de exaustão, de saudade do que nunca teve. Enquanto isso, a algumas quadras dali, Rafael estava acordado, sentado na sala, a televisão ligada sem som. Tinha tentado dormir, mas algo o inquietava. Uma sensação estranha, quase física, de que algo estava errado. Olhou para o celular. Nenhuma mensagem. Pegou o casaco indeciso. Foi quando o telefone vibrou. Uma mensagem curta da enfermeira da fundação, amiga de Laura. Ela está no hospital, entrou em trabalho de parto, está sozinha. O mundo parou. Rafael ficou alguns segundos olhando para a tela, o coração disparado. Depois, sem pensar, pegou as chaves e saiu. A chuva engrossava. O trânsito estava quase deserto. Os faróis refletiam no asfalto molhado e o som dos pneus cortando a água era o único que existia. Rafael dirigia rápido, as mãos firmes no volante, o peito apertado. Cada quarteirão parecia uma eternidade, cada semáforo, um inimigo. Quando chegou ao hospital, saiu do carro sem se preocupar em trancar. Atravessou a recepção, ofegante. "Laura Rodrigues, onde ela está?" Perguntou a voz trêmula. A enfermeira o reconheceu de imediato. "Sala de parto, segundo andar." Ele subiu as escadas 2 degraus por vez. O som do coração ecoava nos ouvidos. O cheiro de antisséptico misturado ao medo. E então, ao virar o corredor, viu uma enfermeira abrindo a porta. "Você é da família?" "Sou..." Hesitou. "Sou quem ela tem." Dentro da sala, o tempo se dilatava. Laura gemia de dor, os cabelos grudados na testa, as mãos apertando os lençóis. Quando ouviu a porta se abrir, não entendeu de imediato. Mas ao ver Rafael entrar, o coração dela pareceu esquecer a dor por um instante. "Você... o que está fazendo aqui?" Perguntou entre lágrimas. "Eu vim." A enfermeira tentou protestar, mas Laura apenas segurou a mão dele. "Fica." E ele ficou. A dor vinha em ondas, e a cada uma delas, Rafael apertava a mão dela com mais força, como se pudesse dividir a dor em 2. "Respira comigo", dizia, a voz firme, o olhar fixo nela. Ela o ouvia, entre soluços e gemidos, e tentava seguir o ritmo da respiração dele. Por um instante, o mundo se resumiu a isso. O som da chuva lá fora, o coração do bebê, o toque das mãos deles. Horas se passaram em minutos. E então, um choro, forte, claro, perfeito. Laura fechou os olhos exausta, e lágrimas escorreram pelo rosto. O bebê foi colocado sobre seu peito, pequeno e quente. Ela o olhou e o mundo inteiro pareceu se calar. "É ele",
sussurrou com a voz embargada. É o meu recomeço. Rafael ficou parado, olhando aquela cena, e antes que pudesse controlar, uma lágrima caiu. Uma única lágrima, mas que parecia carregar tudo: o arrependimento, o medo, a ternura, a certeza. Encostou a mão no lençol, devagar, e Laura olhou para ele. Os olhos se encontraram. Não precisavam dizer nada. O amor já estava ali, inteiro, silencioso, respirando junto com aquele pequeno milagre. Horas depois, quando o sol começou a nascer, o hospital estava calmo. Laura dormia, o bebê ao lado, e Rafael, sentado na poltrona, observava os dois. O rosto dela sereno, o sorriso leve. Ele se inclinou um pouco e murmurou: Eu nunca mais vou deixar você sozinha. Foi naquele choro de vida, naquela madrugada fria, que Rafael percebeu. Nada mais o assustava. Os meses seguintes passaram como um sopro de vento morno depois de uma tempestade. A vida, que antes parecia sempre correr, agora andava em passos curtos, o ritmo de um bebê. Laura se mudou para um pequeno apartamento térreo, numa rua tranquila, com uma janela que dava para um jardim cheio de lavandas. O berço ficava perto da cama, e o cheiro suave de talco e sabonete infantil parecia impregnar as paredes. As noites eram curtas, o cansaço era constante, mas havia uma serenidade nova em tudo. A cada manhã, ela olhava para o filho, Miguel, e sentia que pela primeira vez em muito tempo o mundo fazia sentido. Trabalhava em casa, ajudando a fundação com relatórios e cadastros, mas sem ver Rafael desde o parto. Ele havia respeitado o espaço dela, como prometera, mandava mensagens raras, curtas. Como estão? Precisam de algo? Nada mais. E mesmo assim, cada mensagem era como um raio de sol entrando por uma fresta. Laura se perguntava se ele ainda pensava nela da mesma forma, mas não tinha coragem de perguntar. Às vezes, olhava para o celular e digitava algo, um oi, um como você está, e apagava antes de enviar. O silêncio, de certo modo, também era uma forma de amor. O tempo passou e Miguel começou a rir. Um riso claro, fácil, que fazia ecoar pela casa um tipo de alegria que ela achava que nunca mais sentiria. Foi num fim de tarde, enquanto o bolo assava no forno e o cheiro doce tomava conta do ar, que o telefone tocou. Laura? A voz do outro lado era calma, mas vacilante. Ela reconheceu de imediato. Rafael. Houve um breve silêncio. Desculpa ligar assim. É que... Ele hesitou. Eu pensei em vocês. Ela sorriu, o coração acelerando como se tivesse sido pega de surpresa por uma lembrança boa. A gente está bem. Posso ver vocês? Pode. A resposta saiu antes que o medo tivesse tempo de impedi-la. Amanhã, à tarde. O dia seguinte amanheceu dourado. O sol entrava pelas cortinas e o cheiro de lavanda se misturava ao do bolo recém-assado. Laura arrumou a casa com o cuidado de quem prepara um altar, não para impressionar, mas para agradecer. Miguel dormia no berço com o rostinho tranquilo. Quando o relógio marcou 4 da tarde, alguém bateu à porta. Rafael estava lá. Camisa simples, sem terno, o olhar sereno. E ainda assim, havia algo diferente nele. Parecia mais leve, mais humano. Ao vê-la, sorriu de um jeito que misturava alívio e emoção contida. Eu quase não acreditei que você deixaria. Nem eu, respondeu ela rindo. Entra. Ele deu um passo e olhou ao redor. A casa simples, os brinquedos no canto, o bolo sobre a mesa. É lindo aqui, tem cheiro de casa de verdade. É o bolo, ou o Miguel. Ela riu. Ele acabou de dormir. Rafael se aproximou do berço, devagar. Olhou o bebê, pequeno e sereno, e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois murmurou: Ele é perfeito. Laura observava a cena com os olhos marejados. O nome dele é Miguel,
Miguel, repetiu como quem experimenta uma palavra sagrada. Escolhi porque significa quem é como Deus. Ela sorriu com ternura. Para mim, ele é a lembrança de que o amor ainda existe, mesmo depois do caos. Rafael assentiu, tocado. O silêncio que se seguiu era de paz, não de distância. Os dois se sentaram à mesa e, por alguns minutos, ficaram apenas ouvindo o som leve do vento batendo nas cortinas. Laura, disse ele baixo, eu queria te agradecer. Agradecer? Por quê? Por ter me mostrado que há vida além das paredes que eu construí. Ela o olhou, surpresa. Eu não fiz nada. Fez. Me ensinou o valor do que não tem preço. Laura desviou o olhar, sorrindo de leve. Às vezes, eu acho que a gente só aprende quando o chão some. E o seu sumiu muitas vezes. Sim, mas o meu bebê me trouxe de volta. Rafael ficou em silêncio, olhando para ela. O cabelo solto caía sobre os ombros e havia algo novo no rosto dela. Não só cansaço, mas plenitude. Ele percebeu que o amor que sentia não era feito de desejo, mas de admiração. Era um amor maduro, calmo, cheio de respeito. Miguel se mexeu no berço, resmungando baixinho. Laura se levantou, pegou-o no colo e o embalou. Rafael observava, e um sorriso suave se formou. Ele ri igual a você. Dizem que o riso vem do que a gente mais precisa guardar. O bebê abriu os olhos, olhou para Rafael e sorriu. E naquele instante, sem esforço, sem drama, tudo se encaixou. Era como se o destino dissesse, agora pode respirar. Laura estendeu o bebê para ele. Quer segurar? Rafael hesitou, mas pegou. O pequeno se acomodou em seus braços, tranquilo. Rafael o olhou, comovido. Sabe o que é estranho? Disse quase sussurrando. Eu tenho medo de quebrar, mas ele me faz sentir inteiro. Laura o observou com ternura. Às vezes é assim que a vida cura a gente, com o que chega pequeno e muda tudo. O sol já descia quando os três ficaram parados, perto da janela. O céu, tingido de laranja, iluminava a cena como um quadro. Laura ao lado de Rafael, o bebê nos braços dele. Um momento simples, mas de uma beleza quase divina. E no fundo do peito de ambos, algo se assentava. O peso que antes sufocava, agora dava lugar à calma. Os dias voltaram a ter ritmo, mas um ritmo novo. O ritmo de quem não tem pressa. O jardim da pequena casa florescia com as primeiras manhãs de primavera. E Laura, todas as manhãs, abria as janelas e deixava o sol entrar. Miguel engatinhava pelo chão, rindo de tudo, tocando o mundo como se o mundo fosse música, e Rafael, cada vez mais presente, vinha com frequência, ora com flores simples, ora com livros infantis, ora apenas com silêncio. Entre eles havia um entendimento tácito. O amor não precisava ser dito todos os dias para existir. Bastava o gesto, o olhar, a presença. Rafael havia retomado o projeto da fundação com mais força do que nunca. Mas, dessa vez, o propósito era outro. Já não se tratava de relatórios e parcerias, era sobre vidas. E Laura agora não era mais apenas funcionária, era diretora do coração da fundação, responsável pelos projetos sociais voltados à mãe solo. No novo escritório, simples, mas cheio de luz, havia um quadro na parede com uma frase escolhida por ela. O que o amor toca, floresce. E florescia mesmo. Crianças brincavam no pátio do espaço comunitário recém-inaugurado. Mulheres trocavam histórias. E o riso, aquele riso raro dos que voltam a acreditar, ecoava pelos corredores. Na cerimônia de inauguração, Laura estava nervosa. O vestido azul claro destacava o brilho nos olhos. Rafael, ao lado, observava em silêncio. Havia autoridades, fotógrafos, curiosos, mas naquele instante, tudo o que importava era o que ela representava. Quando o microfone foi passado para ela, Laura respirou fundo, olhou para o público, para Rafael e depois para as mulheres sentadas na primeira fila.
tantas delas com a mesma história que um dia foi a dela. Eu não sou uma mulher extraordinária, começou, a voz calma, mas firme. Só aprendi que a força vem quando a gente não tem outra escolha. Uma pausa. O som distante de crianças rindo no pátio. Um dia, eu também achei que tinha perdido tudo, mas então, um gesto inesperado mudou o rumo da minha vida. E hoje eu entendo que o que cura não é o tempo, é o amor em movimento. As pessoas aplaudiram de pé. Rafael, discreto, apenas sorriu, e aquele sorriso dizia tudo. Mais tarde, quando o evento terminou, o pátio ficou vazio. O sol começava a cair atrás dos prédios, tingindo tudo de dourado. Laura estava sentada num banco de madeira, observando Miguel brincar com uma bola colorida. Rafael se aproximou em silêncio, sentando-se ao lado dela. Ficaram ali por um tempo, apenas ouvindo o som do vento entre as árvores. Eu trouxe uma coisa, disse ele, tirando algo do bolso. Era uma pequena chave de metal, presa a um cordão. O que é isso? Perguntou ela, curiosa. Da nova sede da fundação. Ele sorriu. Quero que seja você a dirigir esse lugar. Laura olhou para ele emocionada. Rafael, você sabe mais sobre recomeços do que qualquer pessoa. Esse lugar precisa de alguém que entenda que ajudar é mais do que doar. É olhar, ouvir, estar. Ela segurou a chave nas mãos e as lágrimas vieram sem resistência. Eu não sei o que dizer. Então não diz nada. Só promete que vai continuar fazendo o que faz, mudando vidas. Ela assentiu, e um sorriso doce se formou. Prometo. Miguel, nesse instante, correu até eles e se jogou no colo dela, rindo. Rafael o pegou no ar, brincando, e o som das risadas dos três se misturou ao vento. O céu, antes alaranjado, começava a escurecer num azul profundo. Laura encostou a cabeça no ombro de Rafael, e por alguns segundos não havia mais passado nem medo, apenas o presente, o simples, o leve, o verdadeiro. Mais tarde, quando já caminhavam pelo jardim, ele empurrando o carrinho de Miguel, ela ao lado, Laura olhou para o céu e murmurou. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que às vezes, quando tudo desaba, não é o fim, é Deus abrindo espaço para um novo começo. Rafael sorriu. Então que o nosso começo seja leve. Leve e de verdade. O som dos passos se misturou ao riso do bebê e ao canto distante dos pássaros. O sol já não brilhava, mas a luz que restava era suficiente, e pela primeira vez, Laura não sentia falta de nada. Tinha o que sempre buscou: paz, amor e propósito.